Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. O tempo passa, a empresa cresce, o empreendedor vai ficando cada vez com mais atividades, com mais pessoas para gerenciar. E há necessidade de informatizar para facilitar a gestão da área de recursos humanos. Para falar de gestão, temos que falar de software. E falando em software, tem uma empresa aqui da cidade de Toledo que surgiu, inclusive, a partir de um trabalho de conclusão de curso, do curso da Universidade Paranaense, de Sistema de Informações. Então, na época, um acadêmico, Ricardo César Cara, desenvolveu o seu TCC e criou um software de gestão de recursos humanos. O tempo passou, 2, 3 anos depois, esse software foi a base para a criação de uma empresa, a TechSmart Sistemas, que mexe não só com os sistemas da área de recursos humanos, específico para a área de recursos humanos, como também todos os equipamentos, como cartão ponto, catraca e demais equipamentos para instalar nas empresas. E o Ricardo César Cara precisou se aliar a um grande gestor da área de marketing, na área de relacionamento, porque é muito comum o pessoal de sistema gostam demais dos números e de programação e precisa sim alguém que enxergue à frente, alguém que tenha facilidade de se relacionar e vender o produto. Foi aí que surgiu a oportunidade para um aluno que estudava também em sistemas de informação, mas quando chegou na parte de programação, ele viu que não era aquele o seu objetivo. A programação não era o que ele gostava. O que ele gostava era de se relacionar com as pessoas. E junto se completaram para criar essa empresa. Então, estou tendo o privilégio de receber aqui nos estúdios, na unidade de Toledo, na unidade da Universidade Paranaense de Toledo, o Carlos Eduardo Tomazini, que vai contar a história dessa empresa que completou, neste ano, 9 anos de história. Então, fique conosco que vamos entender um pouquinho mais sobre a história dessa empresa que surgiu a partir de um programa criado num trabalho de conclusão de curso de um egresso nosso da Universidade Paranaense. E o que faz essa empresa que hoje está atendendo o Brasil inteiro com mais de 2.000 clientes em sua carteira? Olá, vamos ouvir a história então da TechSmart Sistema, uma empresa de vanguarda criada aqui na cidade de Toledo, que já está presente em mais de 2.000 empresas Brasil afora. A empresa trabalha especificamente na área de recursos humanos, na área de software e todos os equipamentos necessários para facilitar o dia a dia do empresário. Bem, seja bem-vindo, Carlos Eduardo Tomazini, é um privilégio termos você aqui conosco, você que já estudou sistemas também aqui na Universidade Paranaense e teve o privilégio de se encontrar com outro fera da área de sistemas também, que é o Ricardo César Cara, e resolveram empreender, colocar o negócio que vocês criaram no mercado e foram tão bem recebidos que a empresa teve uma ascensão meteórica, porque imagina uma empresa com 9 anos com uma carteira
no Brasil inteiro de clientes, são mais de 2.000 clientes utilizando os produtos de vocês, principalmente o software na área de recursos humanos. Então, eu queria entender um pouquinho da história dessa empresa. Você que entrou em sistemas, que não se deu bem na área de programação, não que não tenha se dado bem, mas viu Sim. que aquele não era o teu negócio, que o teu negócio é se relacionar com pessoas, é vender, é empreender, é negociar. Exato. E o teu parceiro, que é um dos sócios proprietários da empresa junto com você, que é o pensador e o que coloca as necessidades da empresa no software para facilitar o dia a dia, desde uma casa de família que tem lá um empregado doméstico, até uma empresa com 1.000 ou até mais de 1.000 funcionários. Então, qual que é a história da TechSmart Sistemas? Olá, tudo bem? Agradeço a oportunidade, professor Claudemir. A TechSmart Sistemas iniciou através de um trabalho de conclusão de curso, aqui na universidade mesmo, em Toledo, na Unipar. O meu sócio, Ricardo César Cara, ele se formou no curso dele e apresentou um projeto de sistema de gestão de ponto eletrônico. Na época, um sistema bem simples, tinha as funcionalidades que a legislação exigia naquele momento, e esse software depois ele começou a melhorar, começou a crescer um pouco mais e ganhar novos recursos, e ele entrou em contato com uma outra empresa também de Toledo, e essa empresa trabalhava com gestão comercial. Então, conversando o Ricardo com os empresários dessa empresa, eles ofereceram para que o Ricardo oferecesse esse software para também comercializar como complemento de portfólio nessa empresa de gestão empresarial. E foi aí que começou. Eu entro nessa história quando eu saí de uma outra empresa de informática, fui trabalhar nessa empresa de gestão empresarial, conheci o Ricardo, conheci o sistema, gostei da oportunidade e ali nós começamos a comercializar o software de ponto eletrônico com os equipamentos. Eu já conheci um pouquinho disso há alguns anos que eu trabalhei numa outra empresa e a gente começou a comercializar isso e distribuir em pequena escala. O mercado de Toledo na época começou a aceitar bem as cidades vizinhas e chegou um determinado momento que a gente decidiu criar uma empresa voltada apenas a isso, especialista em gestão de pessoas, tanto em software quanto em equipamentos. E num belo dia lá, a gente decidiu, conversou com o pessoal amigavelmente e foi procurar o nosso caminho, procurar o nosso sonho, e é ali que surgiu a TechSmart Sistemas. Carlos, qual a dificuldade que vocês tiveram no início da empresa, no início do trabalho de vocês? Principalmente, o maior desafio foi, inicialmente, a gente tinha que buscar fornecedores. Na época, nós não tínhamos tantos fornecedores como tem hoje, e fornecedores de qualidade. Então, a gente começou com pouco recurso, ou recurso quase zero. Então, nós tínhamos que buscar os equipamentos, parcerias, assistências e adequar o sistema às mudanças da legislação trabalhista. Então, inicialmente, isso que deu mais trabalho para nós, mas eu entendo que isso foi uma diferença no começo, porque lá atrás, pensar isso há 9 anos, era difícil, não tinha pequenas empresas que eram especialistas nisso. E do portfólio de produtos hoje de vocês, quantos por cento é o software e quantos por cento os demais produtos na carteira de produtos de vocês? Acredito que o software hoje demande uns 40% e equipamentos, suprimentos e acessórios 60%. Tudo voltado na área de RH. E todos integram com o software de vocês ou com outros softwares? Vocês fazem essa integração? Exatamente. A gente pode entrar nas empresas através do sistema de gestão empresarial, sistema de gestão de recursos humanos, ou a gente pode entrar com os equipamentos. Então, a empresa precisa de um relógio ponto, nós podemos atender. A empresa precisa mudar a metodologia de gestão de pessoas, nós também atendemos e reaproveitamos os equipamentos que tem na base deles. E um dos grandes feitos das empresas menores da área de software, e isso que a gente tem falado em alguns outros programas, inclusive, é que muitas vezes o empresário, ele pensa muito grande em termos de necessidade de software. O que eu quero dizer com isso?
que muitas vezes ele enxerga e quer ter na empresa um SAP. Tudo bem, é um sistema robusto, um ERP imenso, que a implantação é uma fortuna, se a gente for colocar em valores monetários, mas que, na verdade, é um software, é um pacote onde você tem que colocar a tua empresa dentro do pacote. Em contrapartida, as empresas de vocês, como a empresa de vocês, a TechSmart Sistemas, ela desenvolve o produto, não é um produto já fechado, mas sim ela se adequa à necessidade do cliente. Como que vocês enfrentam isso no mercado? Esses grandes players, essas grandes empresas que acabam querendo que a empresa se adeque ao sistema e não o sistema à empresa. Como que vocês trabalham isso? Então isso foi muito importante a gente identificar isso no começo, porque assim, como nós estávamos começando com um software pequeno, que tinha poucos recursos, então nós tivemos que primeiro ouvir o nosso cliente, e daí surgiram as demandas de desenvolvimento vamos dizer assim, específicas para cada segmento de mercado. Cada convenção coletiva, cada acordo sindical tinha uma demanda necessária, e a gente foi trabalhando até o software conseguir atender desde a área de saúde, construção civil, metal mecânica, por aí afora. Então a gente teve que sentar com o cliente, ouvir, pegar convenções coletivas e codificar isso no sistema, a ponto que ele hoje consegue atender quase todas as áreas, se não todas as áreas. E qual que era a grande vantagem? O nosso software, o valor dele, claro, é infinitamente menor desses grandes players, e a gente consegue chegar na empresa e a gente não coloca a ferramenta e fala, vocês vão trabalhar assim. A gente ouve o empresário e customiza com as necessidades que eles têm, desde flexibilização de pagamento de horas, faixas de horas extras específicas, banco de horas, através de algum acordo interno, pagamento de benefícios. Então a gente consegue customizar o sistema à realidade do empresário. Aí que a gente conseguiu ganhar corpo, ganhar mercado, porque a gente entregou o que ele precisava e não entregou algo enorme, aonde ele paga muito dinheiro, mas não sabe, não consegue utilizar tudo aquilo. E vocês conseguem quantificar isso para o cliente? Quanto que ele vai ganhar, não só de tempo, mas efetivamente de dinheiro, implantando o produto de vocês? Isso é interessante. Porque isso se transforma em hora. Com certeza. Isso é interessante, até esse ano a gente começou a trabalhar com um planejamento estratégico diferenciado de marketing, onde a gente acredita que todas as empresas de software têm bons sistemas, senão não estariam no mercado. A gente pensa muito mais nas pessoas, então a gente entrega produtos para tirar o tempo que o empresário gasta com processos repetitivos, com processos muito burocráticos, deixa o sistema fazer isso por ele e libera o tempo dele para ele cuidar do colaborador dele. Que o maior ativo da empresa dele são as pessoas. A gente entrega um sistema que organiza os processos, coloca as pessoas trabalhando suas devidas funções, economizando o tempo dele, e no sistema a gente colocou várias métricas para ele conseguir fazer análise de clima, gestão de talentos, plano de carreira, cargos e salários, para o sistema direcionar ele para ele conseguir valorizar as pessoas e deixar de perder tempo nos processos. Aí que a gente foi ganhando e conseguindo, por exemplo, chegar a um orçamento de grandes empresas do cenário de RH, a gente conseguia talvez chegar próximo e fazer com que o cliente olhasse com carinho para a nossa proposta, que a gente conseguia também entregar para ele o que ele precisava. Porque à medida que vocês vão crescendo, vão tendo mais cases para apresentar. O hall de clientes que possibilita vários estudos de casos. E quando vocês vão apresentar o produto, vocês já têm funcionando vários cases, vários casos para relatar para o cliente. Mas comparado a outros sistemas que tem no mercado, Carlos, qual que é o diferencial da empresa de vocês, do produto de vocês, do sistema de recursos humanos de vocês? Flexibilidade, primeiro, a gente se adapta às necessidades da empresa. Segundo, que eu acho que é bem importante, a questão do conhecimento. Lá na empresa nós temos várias pessoas formadas em sistemas,
que talvez não tiveram uma matéria de RH tão fortemente na universidade, mas lá eles dão suporte em RH. Então lá o nosso pessoal, quando dá o suporte, tem que saber de social, saber de reforma trabalhista, saber de convenções coletivas. Então automaticamente a gente não presta só o serviço do software. Muitos dos nossos clientes ligam para nós até antes mesmo de ligarem para suas contabilidades, querendo tirar dúvidas referente a questões trabalhistas. E vocês possuem também uma assessoria contábil. Assessoria contábil. Tem na equipe de trabalho de vocês profissionais da área de contabilidade. Nós temos administradores. Administradores. Isso, que estudam essa parte contábil também. Nós temos assessoria jurídica, quanto a alguma dúvida mais grave que um cliente tenha, relacionado a atividades dos colaboradores, assessoria contábil, assessoria jurídica e o administrador para auxiliar a gente. Então, por curiosidade, nós vamos deixar, lógico, para o próximo bloco, eu gostaria de entender um pouquinho melhor como que o sistema de vocês, o software de vocês, auxilia, por exemplo, na análise do clima organizacional, entre outros relatórios que o software disponibiliza, porque como ele é flexível, ele possibilita que o empreendedor, que o empresário, tenha em mãos outros relatórios. Então, fique conosco que no próximo bloco vamos explorar um pouquinho mais a presença aqui do Carlos Eduardo Tomazini, da TechSmart Sistemas, específico da área de recursos humanos, porque realmente o ativo mais valioso de toda e qualquer organização são as pessoas que trabalham nela. E o gerenciamento de pessoas é o que fará toda a diferença de você ter funcionários satisfeitos ou não. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Estamos entrevistando hoje o Carlos Eduardo Tomazini, contando para nós sobre a história da TechSmart Sistemas, uma empresa que surgiu a partir de um trabalho de conclusão de curso aqui na Universidade Paranaense de Toledo, do curso de Sistemas de Informação. Inclusive, o Carlos Eduardo foi um dos acadêmicos do curso de Sistemas. E conversávamos sobre a personalização do sistema de recursos humanos, que é o foco da empresa que ele foi um dos empreendedores, juntamente com o Ricardo César Cara, que desenvolveram a partir do software da área de recursos humanos e ampliar o rol de produtos desta empresa que criaram. Então, me chamou a atenção
nessa personalização, Carlos Eduardo, que você comentou a respeito de relatórios que o sistema pode fornecer, e entre eles um relatório de clima organizacional. Como que funciona isso? Funciona assim. A empresa passa uma demanda para nós, lembrando que esse tipo de relatório, quando envolve colaboradores, a gente prefere trabalhar sempre com a presença do psicólogo da empresa, porque ele vai gerar indicadores, vai gerar análises específicas para a necessidade da empresa, testes. Então, assim, a gente se reúne, essa parte, esse módulo do software, ele funciona da seguinte forma. Nossa equipe de implantação vai até a empresa e organiza todo o fluxo da empresa, todo o organograma estrutural que a empresa tem. Aí, com a equipe de psicólogos, nós montamos junto com eles os testes que serão aplicados via software, porque nós aplicamos, os psicólogos ou a equipe de apoio da empresa aplica os testes e ali a gente consegue identificar a felicidade dos colaboradores, se estão contentes em determinadas áreas, se eles estão contentes com os superiores imediatos, se a estrutura da empresa entrega tudo o que eles precisam para ter uma boa produtividade. Esse é um dos exemplos que nós temos, que a gente consegue integrar com o software principal de ponto, porque lembrando que o sistema trabalha com vários módulos, então a gente vai ter a parte tradicional do ponto eletrônico, nós vamos ter RH, gestão de pessoas, controles de acesso, então a gente vai passando com as necessidades que a empresa tem, em vários módulos. Então essa parte de clima organizacional é montado um questionário que é aplicado e o sistema faz a leitura, é isso? Exatamente, trabalha em paralelo com as entrevistas, quando o colaborador começa a trabalhar na empresa, todo o acompanhamento dele dentro da organização, progressão de cargos, progressão de salários, até a entrevista de desligamento. Então a gente consegue monitorar quanto ele entrou ganhando na empresa, qual o cargo que ele ocupava, como ele progrediu da empresa, como ele saiu e por que ele saiu da empresa e se ele pode ser recontratado. E isso vai registrando tudo, vai ficando no banco de dados da empresa? Tudo, inclusive a gente atende algumas cooperativas também, médicas, que o pessoal utiliza o software para, por exemplo, assim, vai abrir uma vaga de contador na empresa. Então o sistema já tem as informações de pessoas que estão aptas a ocupar esse cargo. Então ele abre uma vaga interna, as pessoas se candidatam e a triagem é feita internamente da empresa para valorizar mais os talentos. E voltando à parte de equipamentos, a parte de as catracas de controle de entrada, o próprio cartão ponto, falando do cartão ponto por setores, por exemplo, num supermercado, numa construtora, diferentes públicos, numa loja de departamento, o que muda no software que vocês implantam? Eu sei que atende às necessidades da empresa, mas o que muda de cada setor? Então funciona assim, o equipamento, o cartão ponto, o relógio ponto em si, é o mesmo modelo no Brasil, porque ele tem que seguir uma homologação do Ministério do Trabalho e do Inmetro agora, são normativas federais. Então a máquina em si, ela é a mesma. O que muda no sistema é a parametrização, desde a configuração que o cliente vai utilizar, a gente tem que ficar muito atento às mudanças trabalhistas, às mudanças do e-social, então cada vez a segurança do colaborador está mais em evidência, então o sistema tem que acompanhar isso junto do RH da empresa. Então o equipamento, a grande maioria das empresas utilizam equipamentos biométricos, aquele que imprime o comprovante para o colaborador após o registro feito. Algumas empresas... O trabalhador só confia quando coloca o dedo e sai o tiquezinho. Exato. E leva o tiquezinho para conferir no final do mês. Exatamente. E a prova disso fica dentro da memória fiscal do equipamento, que a empresa consegue fazer a coleta dos dados através do software. E já tem equipamento desse que manda uma mensagem para o colaborador? Em vez dele imprimir o tiquezinho, vinha um SMS para ele? Ainda não, porque a homologação nacional não permite. Todo relógio ponto tem que emitir o comprovante, porque tem duas normativas. A primeira diz que o relógio ponto tem que ser independente de qualquer outro sistema ou dispositivo eletrônico. Ele tem que estar ligado na tomada e ele ser autossuficiente para receber o registro. E ele não pode estar integrado a um sistema direto ou alguma coisa,
pelo problema de, quando você colocar teu dedo para registrar digital, ele consultar um banco de uma data, de uma hora incorreto e ele registrar diferente. Ele tem que ser independente de um computador. Entendi. E boa parte deles ainda biometria, o dedo. Exatamente. Porque dá para usar a mão inteira, a íris ou a íris está longe da gente. Usar. Estamos no caminho. Vai um pouco da conscientização da comunidade, dos colaboradores, que como não é muito comum registrar com a digital, então o pessoal tem um pouco de receio quanto a essa tecnologia. Mas para os próximos anos, eu acredito que ela vai ficar bem popularizada, porque assim, depende do meio de trabalho que o colaborador tem, nós temos muitos hospitais. Então tem as zeladoras, então danifica um pouco a digital, a qualidade da biometria, problema de ácido úrico, então a qualidade da biometria fica comprometida. Então aí não registra. Então a gente tem que ter uma segunda forma de registro de ponto. Mas também está vindo uma tecnologia que na verdade a gente fala, não é que está vindo, já está inserida, que é o mobile. Então muitos e muitos colaboradores registram um ponto por smartphone. Então hoje isso está difundido, grandes empresas de prestadores de serviço, na área telecom, na área de telefonia, mercados, grandes redes de supermercados, repositores, registram o ponto através de aplicativo de celular, que grava a data, grava a hora, posição geográfica do colaborador e manda isso em tempo real para o RH. No RH, o gestor imediato consegue abrir um mapa e saber exatamente o colaborador está. E nesse caso não tem... O relógio tem que ser independente. E a aceitabilidade desses aplicativos? É que daí ele entra numa portaria chamada 373. É uma portaria alternativa do governo que permite o uso de sistemas alternativos, porém que devem dar devida transparência. A transparência do colaborador, através do aplicativo, ela vem de que no próprio app dele tem uma segunda tela que é o extrato dele. Se ele quiser tirar um print, se ele quiser somar em casa, ter o Excel dele, ele consegue fechar a folha antes que a empresa mesmo, que é totalmente transparente. Interessante. E no hall de equipamentos, o carro-chefe é o cartão ponto? Hoje é o cartão ponto. O cartão ponto é o carro-chefe. Quais os outros equipamentos que a empresa de vocês trabalha? A gente tem o cartão ponto eletrônico, que é esse tradicional com a biometria. Cartão ponto cartográfico que a gente usa para a grande maioria empregados domésticos, empresas que estão começando agora de pequeno porte, então eles têm aquele cartãozinho manual similar ao de livraria. Então coloca o cartão no relógio e ele faz aquela impressão como se fosse matricial, faz aquela impressãozinha e só que o empresário tem que fazer a soma das horas ou a contabilidade. A gente também trabalha com catracas de acesso para clubes, para academias, para refeitórios, toda essa área, gestão eletrônica de portas, então esses feixes eletromagnéticos com biometria integrado aos sistemas. Então a gente trabalha com esse leque de produtos e equipamentos. E essa tecnologia nacional, essas empresas que são os fornecedores de vocês, são empresas nacionais ou a maioria é produto importado? São nacionais, quase que todas são nacionais, só que utilizam boa parte equipamentos importados. Muita coisa vem da China, porém a faixa de nacionalidade desse equipamento é maior que 50%, aí até é possível comercializar. Então aquela dificuldade inicial de vocês, que era poucos fornecedores, agora não, agora tem um rol maior de fornecedores? Agora sim, porque como as regras, o governo colocou as regras bem certinhas de o que cada fabricante tem que fazer e como fazer e o Inmetro homologa, então agora o pessoal já sabe como produzir um bom equipamento de ponto. Então agora uma indústria pode começar um projeto novo, ela sabe que vai ter o tempo, mas ela vai poder colocar no mercado e a regra está escrita igual para todos. Então há as diferenças de qualidade, mas a concepção do produto, o projeto é o mesmo. E a empresa continua 100% capital próprio? 100%. Por essas e outras empresas que a gente sempre debate no nosso programa Gestão de Negócio, a dificuldade para empreendedores, como o caso do Carlos Eduardo Tomazini e o sócio dele, Ricardo César Cara, em continuar crescendo com capital próprio. Então eles vão tendo resultado e vão ampliando o rol de produtos e o rol de clientes a ser atendidos. São empresários como esses, que já é uma empresa de porte médio pelo volume de clientes, que gostaríamos que tivesse sim juros mais acessíveis, porque eles estão gerando emprego, gerando renda pela própria empresa deles,
mas acima de tudo estão empreendendo, aliás, já empreenderam, mas continuam desenvolvendo produtos para facilitar, agilizar e tornar as nossas empresas mais competitivas. Porque um dos grandes problemas nacionais, sabemos muito bem, que é a falta de competitividade do nosso trabalhador. Esse é o grande entrave. Como fazer esse trabalhador produzir mais? Porque ele é a peça central de toda e qualquer organização. E a gestão eficaz da área de recursos humanos passa sim por um software adequado às necessidades empresariais. Então, fiquei muito feliz de receber aqui no nosso estúdio montado na cidade de Toledo, o Carlos Eduardo Tomazini, que é um dos sócios proprietários dessa empresa de vanguarda, que desenvolveu e continua avançando, desenvolvendo um software na área de gestão de recursos humanos, através da TechSmart Sistemas. Muito obrigado, Carlos Eduardo Tomazini, pela oportunidade de ter estado aqui conosco, falando um pouco mais da área de recursos humanos, da gestão através do sistema, desta área crucial para toda e qualquer organização. Eu Muito que agradeço, obrigado. professor Claudemir, e precisando, estamos à disposição sempre. Teremos mais oportunidades, espero, de estarmos juntos, falando mais, esclarecendo mais pontos para o nosso telespectador, porque muitos são empresários e também no hall de telespectadores temos acadêmicos de administração, de direito, de sistemas, acadêmicos de contábeis, que querem acompanhar o nosso programa para resolver problemas das empresas, problemas que eles passam, ou mesmo para estimulá-los a empreender. Porque vocês, como eu falei, estão, através da TechSmart Sistemas, gerando emprego, gerando renda e auxiliando na área de gestão de recursos humanos. Muito obrigado a todos. Escrevam para nós, encaminhem lá suas críticas, suas sugestões, através do nosso e-mail tv@unipar.br. Teremos o maior prazer em estar respondendo e preparando programas dentro do que vocês têm sugerido ao longo dos e-mails encaminhados para nós. Muito obrigado a todos.